Bem-vindos de volta, eu sou o Rodrigo Ferreira, número 23. Meu nome é Arthur Costa e sou o número 3. Eu sou Miguel Viana, número 20. De quem acham que vamos falar hoje? Qual das alternativas é a certa? Mary Curie, Albert Einstein, Maria Pereira ou Nikola Tesla? Escolher Maria Pereira estão certos, até porque os outros infelizmente já não estão entre nós. Qual é a sua nacionalidade? Espanhola, portuguesa, angolana, checa. Obviamente é portuguesa, nascida em Leiria. Em que área Maria Pereira formou-se? Ciências exatas e da terra, ciências biológicas, ciências agrárias ou ciências farmacêuticas? Para quem disse ciências farmacêuticas, digo que acertou. Agora é o momento onde vamos falar diretamente com a própria Maria Pereira, pessoalmente, porque ela está aqui connosco. Olá, é um prazer estar aqui. Agradecemos muito pela sua presença aqui, mas poderia-nos falar um pouco mais sobre o que inventou? Claro, inventei um adesivo que repara corações com defeitos de crianças de forma menos invasiva e simples do que com uma cirurgia. Ouvi dizer que fez com outra pessoa. Qual era o nome dela? Fiz juntamente com o Lino Ferreira, um investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Nós estamos aqui para falar dele, mas sim de si. Quais é que são as vantagens desse tal adesivo? É muito vantajoso porque repara os defeitos do coração de maneira simples e não invasiva, para além de aderir fixamente ao coração, não é tóxico e consegue manter-se preso mesmo com a presença do sangue, logo impede que o sangue escape ou algo parecido. Por que é que criou esse adesivo? Cerca de 0,6% ou 6 a cada 1000 crianças nascem com o coração defeituoso na zona do septo e para corrigi-lo é necessário uma cirurgia muito invasiva que cria um certo risco, então para poder ajudá-las ou preservar a sua vida sem riscos como esses eu decidi ir atrás de uma solução. Realmente é um motivo bem nobre. Eu já ouvi dizer que foi reconhecida em várias ocasiões, como em prémios e outras menções. Pode-nos contar alguns? Claro, eu fui premiada por uma empresa farmacêutico suíça chamada Novartis, também já fui mencionada 2 vezes em listas para cientistas ou inventores com menos de 35 anos, como por exemplo a lista chamada Líderes da próxima geração da revista Time. Mas sem dúvida um dos mais importantes para mim foi quando fui homenageada em 2016 no livro Mulheres na Ciência pelo Ciência Viva. Se pesquisarem conseguem ver, e claro que eu não assumi todos os créditos, também decidi dar alguns à minha equipa e citá-los como uma grande ajuda. Realmente é algo para admirar, mas por hoje é tudo. Agradecemos a sua presença aqui. Olá, o meu nome é Natasha Mesquita e tenho 49 anos. Dame Jane Maurice Goodall é uma famosa primatologista, etóloga e antropóloga britânica, nascida a 3 de abril de 1934 na cidade de Londres, Inglaterra. Em 1962, Jane estudou em Cambridge e tirou os cursos de Filosofia e Teologia, onde escreveu a sua tese sobre o comportamento de chimpanzés na natureza. Este jovem que Jane tem um grande interesse por animais e, por isso, quando era criança, o pai deu um chimpanzé de peluche chamado Jubilee, como alternativa ao ursinho de peluche. Goodall disse então que o seu carinho por ele despertou o seu amor precoce pelos animais. And you know, I've still got Jubilee, and I would show him to you, but he's in an exhibition in Washington, D.C., put on by the National Geographic. And I think they're putting that online, so you'll actually be able to see Jubilee in that Becoming Jane, it's called. Hoje em dia, Jane é considerada a maior especialista em chimpanzés do mundo e destacou-se, de todos os outros, em palestras, por dar nomes a estes animais e não números, como era habitual na altura. Jane passou 60 anos a estudar os comportamentos sociais dos chimpanzés selvagens, começando e passando a maior parte desses estudos na comunidade de chimpanzés Kasakela, no Parque Nacional Gombe Stream, Tanzânia, e tornou-se assim o
o primeiro ser humano a ser integrado numa colónia de chimpanzés. Ela descobriu ainda que, ao contrário do que se pensava na altura, os chimpanzés têm emoções como a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. Têm também diferentes personalidades e são capazes de ter raciocínio e de fabricar instrumentos. Todas estas coisas pensavam-se, até então, exclusivas dos seres humanos, o que veio mudar o nosso entendimento, não só dos chimpanzés, mas como dos animais em geral. Para além disso, Jane contrariou a hipótese de que os chimpanzés eram herbívoros, relatando que havia visto chimpanzés em pescar e comer outros símios mais pequenos. Jane acabou então por criar uma instituição chamada Jane Goodall Institute, em 1977, dedicada à proteção de chimpanzés em África. E, mais tarde, em 1991, fundou o projeto Roots and Shoots, que é um programa educativo que visa implementar mudanças ambientais através da educação, para que haja uma maior preocupação e respeito para todas as formas de vida no planeta. Ela participou também em vários programas de reabilitação e a ajuda a animais, maioritariamente chimpanzés. Em suma, Jane foi uma cientista muito importante, não só por ter conseguido refutar as teorias bem aceitas, como o facto de os seres humanos serem os únicos capazes de fazer e usar ferramentas, ou de que os chimpanzés não são herbívoros, e por ter criado várias instituições e projetos para a proteção animal e educação sobre o ambiente, mas também porque serviu de inspiração a muitas mulheres cientistas, já que na sua época a primatologia era dominada pelos homens, e hoje em dia estudos recentes mostram que a percentagem de homens e mulheres nesta área é praticamente idêntica. May Carol Jamison nasceu no dia 17 de 10 de 1955 e hoje em dia encontra-se com 67 anos de idade. May tem nacionalidade afro-americana e escolheu as áreas de estudo de medicina e engenharia. Os seus trabalhos mais importantes para a humanidade foram: durante o treinamento da Universidade de Medicina, May viajou para Cuba conduzindo o estudo médico e também viajou para a Tailândia, onde trabalhou num campo de refugiados do Camboja. May também fez parte dos Flying Doctors no leste de África. Juntou-se aos Peace Corps, organização criada para promover um melhor entendimento entre os americanos e os povos de outras culturas, em 1983, e serviu como médico oficial durante 2 anos como responsável pela saúde dos voluntários da organização na Libéria e Serra Leoa. Trabalhou também no Centro de Controlo de Doenças, ajudando na pesquisa de diversas vacinas. Em 1987, May tornou-se a primeira mulher afro-americana a ser aceita no programa de treinamento de astronautas da NASA. E em 1999, foi a primeira mulher afro-americana a viajar para o espaço. Durante os 8 dias da sua viagem ao espaço, May conduziu experimentos sobre a falta de peso e enjoos na movimentação, na tripulação e nela mesma. Depois de servir na NASA durante 6 anos, Jamison fundou o Jamison Group, que desenvolveu o Holofaia, um sistema de telecomunicação por satélite com o objetivo de melhorar os cuidados médicos nos países em desenvolvimento. Jamison foi também professora na Universidade Cornell e na Faculdade de Dartmouth. Hoje em dia, ela participa em várias organizações científicas. E que me tem motivado ao longo dos anos a trabalhar em ciência tem sido principalmente a curiosidade e o gosto por saber mais e conhecer melhor, e também na partilha desse conhecimento, principalmente na minha área, na área da biologia. Cheng Chang-Wu foi um físico experimental e de partículas sino-americano que fez contribuições significativas nos campos da física nuclear e de partículas. Foi também conhecida como a primeira dama da física, Madame Curie chinesa e rainha da pesquisa nuclear. Cheng Chang-Wu nasceu em 31 de maio de 1912 em Liuhe, China, uma pequena cidade perto de Xangai. De 1930 a 1934, Wu estudou na Universidade Central Nacional, agora conhecida como Universidade de Nanjing. E primeiro formou-se em matemática, mas depois foi transferida para física para 2 anos após a formatura. Posteriormente, tornou-se pesquisadora do Instituto de Física da Academia Sinica. O seu supervisor incentivou-o para obter o seu doutorado na Universidade de Michigan.
Mas devido ao sexismo na universidade, Wu decidiu-se transferir para Berkeley, na Califórnia. Em 1944, Wu conseguiu um emprego na Universidade da Colômbia, na cidade de Nova York, e ingressou nos laboratórios de materiais da Liga Substâncias do Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan foi um empreendimento segredo de pesquisa e desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial que produziu as primeiras armas nucleares. A pesquisa de Wu incluiu o aprimoramento dos contadores Geiger para a detecção de radiação e o enriquecimento de urânio em grandes quantidades, determinando o processo de separação do urânio em isótopos por difusão gasosa. Ela também usa suas descobertas na separação de urânio radioativo para construir um modelo padrão para a produção de urânio enriquecimento para eliminar as bombas atômicas. No entanto, como muitos físicos envolvidos em seus últimos anos, mais tarde distanciou-se do Projeto Manhattan devido ao seu resultado destrutivo. As diferenças e convicções de Wu mantiveram uma forte prioridade para o avanço das ciências. Mais tarde, em 1975, como a primeira mulher presidente da American Physical Society, Sociedade Física Americana, Wu também continuou a defender questões de direitos humanos enquanto protestava contra a repressão na China. Em 1978, ela recebeu o primeiro prêmio Wolf de Física. Um de seus critérios considerava aqueles que eram considerados merecedores de ganhar o prêmio Nobel sem o receber. Ela aposentou-se em 1981 e tornou-se professora emerita. Wu passou a maior parte do seu tempo nos últimos anos visitando a República Popular da China, Taiwan e diferentes estados americanos. Ela tornou-se conhecida pela sua promoção constante do ensino de disciplina STEM para todos os alunos, independente de gênero ou qualquer outra causa discriminatória. Wu sofreu um acidente em 17 de fevereiro de 1997 na cidade de Nova York. Carolina Beatriz Ângelo. Esta médica e cientista portuguesa nasceu a dia 6 de abril de 1878, na Guarda, e morreu a 3 de outubro de 1911, em Lisboa. Ela morreu relativamente jovem, com a idade de 33 anos. Ela estudou medicina, ginecologia, obstetrícia e profissionalmente foi médica, cirurgiã e ginecologista. Carolina Beatriz Ângelo ingressou na Escola Politécnica e na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde concluiu o curso de Medicina em 1902. Na sua carreira médica, destaca-se o facto de, em 1903, ter apresentado a sua dissertação inaugural, chamada Prolapsos Genitais, Apontamentos, e iniciou sua prática como a primeira cirurgiã portuguesa. Foi um feito notável que contrariava a tendência sexista dos blogs da época. Os seus estudos focaram-se principalmente nos prolapsos do útero e das paredes vaginais. Esta ginecologista tinha um bom conhecimento teórico-prático. Procurava soluções para tornar as experiências pós-cirúrgicas e durante a cirurgia o menos traumatizantes possíveis para as suas pacientes. Queria também transmitir os seus conhecimentos com as pessoas da sua época. A sua tese, Prolapsos Genitais Apontamentos, onde revelava o seu interesse pela cirurgia, tem como objetivo o estudo dos prolapsos do útero e das paredes vaginais, a partir dos casos que teve a oportunidade de tratar. Inicialmente fez uma revisão da anatomia uterina, tendo em conta a alteração da posição do útero e a consequente alteração do seu aparelho suspensor, que podem ser patogénicos. Os prolapsos do útero são caracterizados pelo relaxamento dos músculos pélvicos, projetando o intestino delgado, grosso e útero para a vagina, tornando anatomicamente impossível a sua permanência no interior do corpo. Os prolapsos são patologias provocadas pelo aumento da pressão abdominal. As causas mais frequentes são a gravidez e o parto. Carolina Beatriz Ângelo não aconselhava o uso da cinta apertada logo após o parto. Ela foi sufragista, republicana, ingressou na maçonaria e notabilizou-se por ter sido a primeira mulher a votar em Portugal e até na Europa. Casou-se com Januário Gonçalves Barreto Duarte, com quem teve uma relação que durou 8 anos e, dessa relação, resultou uma filha com essa mesma idade.
Maria Ângelo Barreto. Ambos morreram com 33 anos de idade, um em 1910 e outro em 1911, deixando a filha órfã ao cuidado da avó materna. Porém, antes de falecer, Beatriz Ângelo, com o facto de ser viúva e de sustentar a sua filha, Maria Emília Ângelo Barreto, conseguiu invocar em tribunal o direito de ser considerada a chefe de família, tornando-se assim a primeira mulher a votar no país nas eleições constituintes a 28 de maio de 1911. Foi também fundadora da Associação da Propaganda Feminina. Para além disso, também existe um hospital integrado no Serviço Nacional de Saúde, em Loures, com o nome de Beatriz Ângelo. Carolina Beatriz Ângelo foi uma médica, cirurgiã e ginecologista portuguesa. Ficou conhecida como a primeira cirurgiã em Portugal e dedicou a sua carreira médica a estudar soluções para os prolapsos do útero e das paredes vaginais. Esta foi também a fundadora da Associação de Propaganda Feminina e a primeira mulher a votar em Portugal. Depois de terminar a minha licenciatura em Biologia, iniciei o meu trajeto em investigação científica, começando a participar em projetos de investigação científica. Fui continuando o meu trajeto, e principalmente em Biologia Evolutiva, através de ter iniciado o meu projeto de doutoramento e continuando sempre a participar em projetos de investigação científica. Depois de terminar o doutoramento, estava na altura, portanto, foi quando comecei também no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, onde continuei a trabalhar em projetos de investigação, mas onde fui também estendendo, pelas características do próprio museu, a outras áreas. Comecei a trabalhar na curadoria das coleções de História Natural e, sendo um museu, começar a trabalhar também na divulgação de ciência. A partir daí, portanto, fui trabalhando cada vez mais na área da gestão de ciência e de divulgação do conhecimento científico e acabando por chegar onde estou hoje, onde estou a trabalhar tanto nesta área, a trabalhar diretamente com as escolas, na área da educação e, portanto, nesta procura e na promoção do conhecimento científico. Primeiro Jornal. Boa tarde. Hoje no Jornal do SIC vamos entrevistar a bióloga marinha portuguesa Ana Hilário, que nos vai explicar um pouco mais sobre os fundos oceânicos. Boa tarde, Ana. Como está? Estou muito bem. É um prazer estar aqui convosco. O prazer é todo meu. Como é que foi a sua jornada até chegar a bióloga marinha? Eu comecei por ir para o Centro de Estudos Ambientais e Marinhos na Universidade de Aveiro. Depois, em 2001, no Porto, eu tirei uma licenciatura em Ciências Aquáticas. E por fim, em 2005, tirei um doutorado em Ciências do Oceano e da Terra no Reino Unido. Muito bem. E que projetos está a realizar? Eu tenho 5 projetos em curso. 2 deles é Blue Night e Deep Rest. Blue Night é o projeto que incentiva jovens de todo o mundo a explorar a sua paixão pelo mar. Deep Rest é um projeto que investiga 2 tipos de ecossistemas no mar profundo, do Pacífico e do Atlântico. E tem projetos finalizados? Pode-nos dizer? Claro, eu tenho 16 projetos finalizados. Um deles é Deep Battling, que basicamente foi criar uma base de conhecimento sobre a diversidade e distribuição dos ecossistemas marinhos, vulneráveis de esponjas e corais da plataforma continental portuguesa. Muito bem. E quais são os domínios que a Ana atua? Bem, eu atuo em 2 domínios, Biologia Marinha e Biologia da Reprodução. Muito bem, Ana. E soube também que trabalhou com a ONU. Quer explicar aos telespectadores um pouco mais sobre como ocorreu essa proposta? Claro! Bem, eu contribuí para o processo político ao escrever a avaliação da ONU sobre o estado do meio ambiente marinho. Também trabalhou com o Ministério do Mar Português, certo? Correto. Trabalhei na elaboração de uma rede nacional, AMPs, Áreas Marinhas Protegidas. A Ana participou em 23 cruzeiros oceanográficos dedicados ao estudo de ecossistemas de profundidade e tem uma vasta experiência em mostragem de fundos marinhos e atualmente co-lidera grupos de trabalho, correto? Exatamente. Eu co-lidero o grupo Population Connectivity no INDEEP, uma rede internacional para investigação científica de ecossistemas de águas profundas. Também co-lidero o grupo Decade for Deep Ocean Science no DOSI, Deep Ocean Steward Initiative. Podia falar mais sobre o grupo Decade for Deep Ocean Science? O que visa investigar? Muito bem. Este grupo visa investigar o mar profundo e um dos programas deste grupo é o Charles 850,
que começou em 2021 e apenas termina em 2030. Sendo eu uma das coordenadoras e Carrie Howell, da Universidade de Plymouth, e o seu objetivo é gerir de forma sustentável os muitos recursos do Oceano Profundo. Muito bem, Ana. Obrigada por ter estado aqui hoje connosco. Foi um prazer. Prazer é tudo meu. Agradeço por esta oportunidade de falar mais sobre o meu trabalho. Muito obrigada e vemo-nos para a semana. Olha, bora ligar a Letreza Loop? Bora. Então fala com eles. Olha, Carolina e a Ariana estão-me a ligar. Olha, a Carolina e a Ariana estão a ligar. Então, como é que estão? Alô? Oi, então. Ah, a Letas também aqui está. Então, está tudo bem? Olha, vocês conhecem a Elizabeth Blackburn? Ah, sim, mais ou menos. Sim, então. Ela nasceu dia 26 de fevereiro de 1948 na cidade da Tasmânia, Austrália. Ela é filha de 2 médicos e tem 7 irmãos. E sabes que, tipo, apesar de ela ter nascido na Tasmânia, ela, quando fez 4 anos, ela mudou-se com a sua família para Launceston, onde ela depois acabou por frequentar aquela escola. Tinha um nome bem grande, que era Browden House Church of England Girls Grammar School. Ela andou aí até aos 16 anos. Ela mais tarde também frequentou a University High School, no ramo da bioquímica, e finalmente começou a tirar notas muito altas nos exames finais. Aos 24 anos começou a fazer doutorado no laboratório de biologia molecular na Inglaterra. Sim, na Inglaterra também foi onde ela se apaixonou pelo colega de trabalho John Sedat. Deixa eu falar. E hoje em dia ela é membro de várias sociedades científicas, incluindo a Academia Nacional de Ciência e a Academia Nacional de Medicina em Londres. Mas olha lá, com isto eu ainda não percebi o que é que ela fez de tão importante para a sociedade. Queres responder? Sim, pode ser. Ao sequenciar o seu DNA, ela descobriu que os telómeros são compostos por 6 segmentos curtos respectivos do DNA. Agora podes falar. Os telómeros protegem as proximidades dos cromossomas à medida que as células se dividem, garantindo que todas as informações importantes do DNA sejam copiadas. Quando os próprios telómetros começam a desgastar-se e a encurtar, a célula acaba por morrer. E sabes que eu depois acabei por saber que ela em 1990 acabou por mudar o seu laboratório para o CSF. É verdade isso? Não sei, mas vou ver se a Carol sabe. Vou-lhe passar, calma. Sim, ela e a sua equipa procuraram entender como a proteína e os componentes genéticos da telomerase trabalhavam juntos. Já sei. Eu soube que mais tarde a sua aluna Carol Greger, ela descobriu a telomerase, uma enzima que alonga a fita de DNA antes da sua fase cópia, compensando o encurtamento durante a divisão celular. Lobo, então foi por isso que ela ganhou o Prémio Nobel de Fisiologia ou de Medicina. Exatamente, ele teve um papel muito importante por ter descoberto a natureza molecular dos telómeros, as extremidades dos cromossomos, que servem como capas protetoras. Sou bióloga e atualmente trabalho na Câmara Municipal do Montijo, na área de educação. Desenvolvemos atividades principalmente com alunos do pré-escolar e alunos do primeiro ciclo e procuramos desenvolver atividades para a promoção do gosto e da curiosidade pelas áreas da ciência e que eles explorem essas atividades e desenvolvam essas atividades utilizando o pensamento científico e o método científico. Trabalho sobre as mulheres e meninos na ciência. Este trabalho foi realizado por André Silva, Rafael Rocha e Rafael Teixeira, no âmbito da disciplina de Biologia. A cientista que nós vamos falar sobre chama-se Gertrude Bell Elian, uma cientista nascida nos Estados Unidos da América. Ela formou-se em farmacologia, bioquímica e oncologia. Filha de imigrantes, Gertrude Bell Elian nasceu em Nova York em 1918. Sempre foi uma menina com 7 conhecimentos e, apesar de lhe dizerem que não havia lugar para mulheres nas ciências, Gertrude formou-se em Química pelo Hunter College aos 19 anos. Fez estudos importantes em farmacologia, bioquímica e oncologia e contaminações por vírus. Também desenvolveu um medicamento, o aciclovir,
que é utilizado no tratamento de herpes. Ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 1988 pelas suas grandes descobertas. Em 1991, tornou-se a primeira mulher a ocupar uma cadeira no National Inventors Hall of Fame, nos Estados Unidos. Gertrude Allen mudou residência para Chapel Hill, na Carolina do Norte, onde faleceu aos 81 anos, em fevereiro de 1999. Concluindo, as mulheres na ciência são muito importantes, porque têm pontos de vista diferentes dos homens. E apenas 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Desde que o Prémio Nobel foi criado, em 1901, cerca de 947 pessoas e 28 organizações receberam o prémio até 2021, mas apenas 58 são mulheres. Catherine Coleman Goble Johnson, nascida a 26 de agosto de 1918 em White Sulphur Springs, Virgínia, Estados Unidos da América, e falecida a 24 de fevereiro de 2020 em Newport News, Virgínia, Estados Unidos da América, foi uma cientista muito importante. Catherine casou-se em 1939 com James Francis Goble e teve 3 filhos com ele, Constance, Juliet e Catherine. Infelizmente, James Francis morreu devido a tumor cerebral, inoperável no ano de 1956. Após a morte de James, Catherine acabou por casar com outro homem, James A. Johnson. Viveram 47 anos juntos, até que, infelizmente, James veio ao óbito por razões desconhecidas em 2019. Os seus pais sempre apoiaram-na como criança. O seu grande interesse nas ciências e na matemática era uma inspiração para eles. Catherine sempre assumiu responsabilidades sobre a sua carreira e família, criando um equilíbrio entre os dois. No lado profissional, Catherine optou pela matemática, formando-se aos 18 anos no curso de matemática numa faculdade exclusiva para pessoas negras. E foi a primeira mulher negra a ser escolhida para matricular-se em uma pós-graduação na Universidade de West Virginia. Um dos seus primeiros trabalhos foi como professora em escolas do ensino médio. Quando em 1953 abriram vagas para cientistas negras na NACA, Catherine inscreveu-se sendo automaticamente aceite. De 1953 a 1958, trabalhou como computadora humana, calculando planos de voos que envolviam equações geométricas extremamente complexas. Catherine, quando a NACA mudou de nome para NASA, começa a publicar artigos que fundamentaram a exploração espacial. A sua maior conquista foi em 1969, calcular a trajetória da missão Apollo 11. Foi esta missão que levou o homem a pousar pela primeira vez na Lua. Se não fosse Catherine, esta missão não se teria concretizado. Catherine reformou-se em 1986 após ter trabalhado na NASA 33 anos. No ano 2015, quando já tinha 97 anos de vida, Catherine recebeu do 44º Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, a Medalha Presidencial da Liberdade, cuja medalha é a honraria civil mais prestigiada e importante que é atribuída a civis. Catherine recebeu muitos mais prémios, não menos importantes. Pelo seu trabalho árduo e bem feito, nem todos conseguiram chegar onde Catherine e a sua calculadora mecânica chegaram, fazendo história até os dias de hoje. Aos 101 anos, quando estava em casa de repouso, situada em Newport News, Virgínia, Estados Unidos da América, Catherine faleceu, deixando para trás um legado que nunca será esquecido por ninguém. Catherine, para muitos, é um exemplo de superação, como também um exemplo a seguir, não só por ter pertencido à NASA, mas também por ter sido uma mulher rica de conhecimento que jamais será esquecida. Rosalind Franklin, a cientista que desvendou a estrutura do ADN. Rosalind Elsie Franklin
foi uma química que desenvolveu o nosso conhecimento sobre, principalmente, os vírus, o ADN e o ARN, estruturas moleculares. Por isso, foi pioneira no estudo de biologia molecular. Nasceu em 1920 em Londres, numa época e ambiente onde a mulher era bastante inferiorizada e posta de parte. Rosalind Franklin utilizou a técnica de difração de raio-x para visualizar estruturas do ADN ou ácido desoxirribonucleico. O material genético se encontra nas nossas células e onde estão descritas todas as nossas informações genéticas. Isto contribui para a compreensão da sua forma de hélice e da sua manipulação. Com o seu estudo, a cientista sugeriu a existência de dois tipos de ADN, A e B, e eventualmente aprofundou o estudo do tipo B. Sim, Franklin teve um papel importante no seu estudo, e as suas descobertas tinham sido publicadas em artigos científicos que forneceram informações a outros cientistas, James Watson e Francis Crick, que continuaram o seu estudo. Franklin estudou também carvão ativado e a estrutura de alguns vírus, como o vírus do mosaico do tabaco, que afeta as plantas. Com amostras dessas plantas, utilizou a técnica de difração de raio-x, mostrando que dominava essa técnica em vários sistemas biológicos. O seu estudo da biologia estrutural levou à realização de outras pesquisas sobre as biomoléculas e a organização das moléculas do nível atômico. Infelizmente, Rosalind Franklin faleceu em 1958 em Londres, de cancro do ovário, com apenas 37 anos. Por fim, Franklin é um ótimo exemplo do potencial que as mulheres têm na ciência. Embora tenha sofrido uma morte precoce, até para a sua época, a sua dedicação levou-a longe e tornou-a bastante importante no estudo de algumas estruturas biológicas. Mesmo após a sua morte, os seus estudos contribuíram para bastantes descobertas e podemos usar o seu exemplo para homenagear outros cientistas que possam até já ter também falecido. Ela própria lutou pelos direitos das mulheres na sua época, durante a qual o trabalho das mulheres era bastante subestimado, mas mesmo após enfrentar discriminação de género, não desistiu da sua paixão pela ciência. Mary nasceu em 1799 em Lymes Regis, Reino Unido. Foi uma paleontóloga, colecionadora e negociadora de fósseis britânica. O seu pai, Richard, era um colecionador amador de fósseis. Logo o interesse de Mary cresceu a partir daí. Mary fez inúmeras descobertas e estudos de fósseis e artefactos paleontológicos, como por exemplo... O pai de Mary morreu em 1810, quando ela tinha ainda 11 anos, o que fez com que ela ficasse a tomar conta do negócio de família. Em 1811, Mary fez a sua primeira descoberta, um osso fossilizado estranho com cerca de 5 metros. Uns meses depois, quando Mary já tinha acabado as escavações, a maioria da sua vila já conhecia da existência do osso e pensavam que Mary teria desenterrado um monstro. Hoje sabemos que aquele osso fossilizado era um ictiosauro, um réptil marinho que viveu há cerca de 201 milhões de anos atrás no Triássico Inferior. Em 1823, Mary fez uma descoberta controversa, tanto que muitos cientistas pensaram que o fóssil em questão era falso. Pouco depois, veio-se descobrir que o fóssil era verdadeiro, fazendo que muitos cientistas se desculpassem pelo seu erro. O fóssil em questão era um plesiosauro, um réptil marinho que viveu desde o Triássico Superior até o Cretáceo Superior. Em 1828, Mary Anning encontrou um monte de ossos de um ser vivo com uma cauda longa e asas. O que Mary encontrou foram os primeiros fósseis de um dimorfolonte, mais tarde chamado pterodátil, o primeiro pterossauro encontrado fora da Alemanha. Ao contrário dos ictiosauros e plesiosauros,
Os pterossauros tinham asas e acreditavam ser o maior animal voador de sempre. Em 1829, ela descobriu o esqueleto de Scaluraja, um peixe que se pensa ter pertencido a um grupo de transição entre os tubarões e as raias. Outra contribuição de Mary para o mundo da ciência foi seu estudo pioneiro de coprolitos, fezes fossilizadas e sua análise. Apesar do seu enorme progresso e contribuição para o mundo da ciência, a comunidade científica não queria reconhecer o trabalho da paleontóloga e a mesma foi rejeitada pela Sociedade Geológica por ser mulher. Muitas vezes, cientistas masculinos comprovavam os fósseis que Mary descobriu, limpou, preparou e identificou, e acabavam por não lhe dar os créditos pelo seu trabalho. Havia muitos trabalhos e artigos sobre espécies que ela descobria e que eram publicados sem mencionar uma única vez o seu nome. Mary continuou a descobrir fósseis e a vender as suas descobertas, o que aumentou o interesse do público por geologia e paleontologia. As suas descobertas inspiraram Henri de Labèche, um geólogo famoso, que era também seu amigo de infância, a pintar duro e anticor. E assim começou a paleoarte. Ele vendeu cópias para angariar dinheiro para a Mary, que estava com dificuldades financeiras naquela altura. Mary morreu 9 de março de 1847, aos 47 anos de idade, devido ao câncer da mama. Nessa altura, Mary já era reconhecida no mundo científico e geológico. Quando foi diagnosticada com cancro, a Sociedade Geológica de Londres organizou fundos para financiar as suas despesas. Ela foi sepultada a 15 de março e em 1950 foi inaugurada uma vitral em sua homenagem na igreja da sua terra natal. Em 2010, a Royal Society, que é a sociedade científica mais antiga do mundo e a líder a promover pesquisa científica, reconheceu Mary Anning como uma das mulheres cientistas mais influentes da história britânica. Boa tarde, Marie Corrêa. É uma honra tê-la aqui conosco. Gostaríamos de começar com uma visão geral de suas contribuições. Pode nos contar um pouco sobre si, sua nacionalidade? Sou polonesa, de origem e naturalidade francesa. A minha paixão está na pesquisa científica, particularmente na área da radioatividade. Ao lado do meu marido, Pierre Curie, explorei os elementos radioativos e as suas propriedades únicas. Suas descobertas foram verdadeiramente notáveis. Pode compartilhar mais detalhes sobre a sua descoberta do polónio e do rádio e por que essas descobertas foram tão importantes? Claro, descobrimos o polónio e o rádio no início do século XX, isolando-os a partir de minerais radioativos. Esses elementos radioativos demonstraram emitir radiações, o que nos levou a formular a teoria da radioatividade. Estas descobertas foram cruciais para expandir o conhecimento da física e da química, mostrando que a matéria é mais complexa do que se imaginava. E qual foi o impacto dessas descobertas na física e na química? As nossas descobertas revolucionaram a compreensão da estrutura atômica. A teoria da radioatividade desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da física nuclear, influenciando a teoria quântica de Max Planck e a teoria da relatividade de Albert Einstein. Além disso, as nossas pesquisas também abriram caminho para a descoberta de outros elementos radioativos. Além de suas contribuições teóricas, suas pesquisas também tiveram implicações práticas. Pode falar como a radioatividade foi aplicada na medicina? Certamente, a radioatividade teve um impacto direto na medicina. Desenvolvemos técnicas de radioterapia que utilizam a radioatividade para tratar o cancro, direcionando radiações precisas para as células doentes. Esta abordagem inovadora tem sido crucial no tratamento oncológico e salva muitas vidas. Suas contribuições são notáveis e continuam a beneficiar a humanidade. À medida que olhamos para o futuro, como você vê o campo da pesquisa em radioatividade evoluindo? A pesquisa em radioatividade continua a avançar e essa aplicação expande-se para diversas áreas, incluindo a produção de energia nuclear, diagnósticos médicos e até mesmo datação de materiais antigos. Espero que os cientistas continuem a explorar esta área fascinante, aproveitando o seu potencial para melhorar a vida das pessoas e expandir o nosso conhecimento do mundo natural. Obrigado, Marie Curie, por partilhar suas notáveis realizações e a sua visão do futuro da ciência. Sua dedicação e paixão pela pesquisa são verdadeiramente inspiradoras.
Agradeço pela oportunidade de compartilhar as minhas descobertas. A ciência é uma jornada emocionante e estou grata por ter feito a minha contribuição para o avanço do conhecimento e para o bem-estar da humanidade. Espero que continuem sempre a procurar e a seguir aquilo que vos motiva, que vos desperta curiosidade e vontade de conhecer mais, seja na área da ciência ou em qualquer outra área. Que nunca desistam daquilo que gostam, daquilo que pretendem, que continuem sempre a trabalhar e a lutar exatamente por isso, por aquilo que vocês acreditam e que querem, seja na ciência ou em qualquer outra área. Olá, o meu nome é Ana Eugênio e fui aluna da escola entre 2007 e 2010. Sou bióloga pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde também fiz o meu mestrado em Biologia Evolutiva e do Desenvolvimento. Acabei recentemente o meu doutoramento em Genética e Biologia Evolutiva pelo Instituto Gulbenkian de Ciências em Oeiras. E estou agora à procura de emprego, mas fora da academia, porque quero mudar o foco da minha carreira de uma investigação fundamental para algo que tenha uma aplicabilidade mais prática e imediata na sociedade. A mensagem que eu vos quero deixar neste Dia Internacional das Mulheres e Meninas em Ciência é que Biologia é uma carreira muito gratificante, tanto a nível intelectual como criativo, embora não tanto a nível financeiro e de estabilidade. Mas é como em todas as profissões, devemos procurar saber os prós e os contras de todas as carreiras em que estamos interessados, mas acho que vocês nunca devem deixar de seguir os vossos sonhos, principalmente por esta percepção social errada de que as ciências não são para mulheres. Isso não faz sentido, a ciência é para todos. E vou-vos dar o nosso exemplo que em Biologia a grande maioria das cientistas que eu conheço são mulheres.